o trabalho ele tem que ser um trabalho científico, né? Utilizando o papel A4, 21 por 29,7. Vamos voltar lá no arquivinho e confirmar isso aqui para poder constar na gravação, né? Então, orientação, retrato, folha em pé, perfeito. Tamanho da folha, A4, 21 por centímetro, né? Por 29,7 centímetros. Então, já está certo. Ó. É o único que está cinza, é o que está valendo aqui. Eu ainda tenho as colunas aqui, ó, caso eu for trabalhar com coluna, não é o caso, né, porque eu poderia estar programando também, mas tem uma outra coisa extremamente importante, tá? Se a gente voltar lá no arquivinho das normas, nós vamos observar que aqui, ó, ele fala das medidas da margem, tá, ó. Margens, eu tenho que usar 3 centímetros para a margem superior e esquerda. Então, 3 centímetros, superior e esquerda. E a da direita e a inferior, 2 centímetros. O Word ele não fica programado com essas medidas. Eu tenho que programar, tá? Então, vou voltar lá e programar. Então, ó, superior e esquerda, 3 centímetros. Então, vou voltar lá no outro arquivinho e verificar essas margens, tá? Então, eu vou clicar no botão margens. Lá embaixo, eu vou clicar no margens personalizadas. E ele fala lá que superior é 3, ó, veio 2,5, eu troquei para 3. Esquerda é 3, já está, né? Então, superior e esquerda 3, alterei. E inferior direita é 2, tá? 2,5 por 2. Aqui também, ó, 2. Então, eu preciso alterar a configuração da página para que acerte o tamanho da folha, tá? Então, do lado direito aqui vai ficar 2 e lá embaixo vai ficar 2 na margem, significando que eu vou ter mais espaço para digitar, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou dar OK. E aí, olhando na régua aqui, ó, dá para perceber que minha régua ficou menor do lado direito, né? E lá do lado esquerdo ela ficou maior. Aqui na parte superior ficou maior também. E lá na parte inferior, lá embaixo, vamos ver? Ficou menor também aqui, ó. Né? Ficou em torno de 2 aqui também. Deve ter sido 2 certinho. Aí, quando eu volto lá no botão margens, tá? Que eu estava olhando, aí aparece um item aqui, ó, personalizado. Superior e esquerda 3, inferior direita 2, tá? Então, quando eu personalizo, ele cria um item específico para mim. E aí, agora sim, o meu arquivo tá bem personalizado mesmo, tá? Que título que vocês gostariam de colocar no nosso arquivo? Porque agora a gente vai começar a formatar ele em relação ao título, né? Que é esse pedacinho aqui, ó, título, e até mesmo o corpo do texto, tá? Então, esse pedaço aqui, ó, que eu selecionei, ele corresponde ao título. Mas, para formatar esse título, eu preciso digitar um título aqui, ó. Eu poderia pôr tecnologia, por exemplo, né, da informação, que eu acho que é um tema que é a minha área, né, eu gosto mais. Não sei, se vocês não quiserem, a gente troca, tá? Eu vou deixar tecnologia, esse que eu preciso digitar, tá? Nossa, Tecnologia eu da tinha informação. acabado de pensar nessa, professora. Aí eu pensei também na evolução da tecnologia. Evolução da tecnologia, um bom tema também, né? Assim, a parte de tecnologia, a gente tem vários temas que a gente poderia embutir num TCC, né? Mas por mim, tudo bem. Quitéria, você acha também legal? Tecnologia da Tá, informação? sim, pode continuar. Legal. Legal. Então, eu vou dar um Enter aqui para colocar o range, tá? O range aqui é para que ele digite o texto automático. A gente quer um range bem exagerado, para ficar aí com bastante folha. Se precisar, eu vou fazer outro range lá no meio do caminho, porque para o sumário, para preparar ele para fazer o sumário, eu preciso de muitas folhas, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, 112,4. Significa que vai ter 112 blocos e cada bloco vai ter 4 frases. Dando um Enter aqui, ele vai gerar uma quantidade de páginas aí. Ele está contando, não contou ainda. Agora sim, deu 13 páginas aqui, ó, na parte de baixo. Ainda é pouco, tá? Então, se eu fizer novamente o mesmo range, eu vou ter o dobro, mais ou menos, quase 26, 27 páginas. Vou fazer o range de novo, só para aumentar o bolo aqui, tá? Fazer maior ainda, fazer um 130,4. O 4 eu vou manter, só o 130 que eu aumentei, para ele expandir e pôr mais texto ainda, tá? Mais texto. Vamos ver quantos vai dar agora. 28 páginas. Perfeito. Falei em torno de 30, né? Como a gente vai pôr imagem, vai acabar tendo 30 páginas no final das contas, tá? Se eu voltar lá no topo, lá em cima, na primeira página, né? Meu tecnologia da informação está lá, é meu título, né? Eu vou começar a formatar ele. Antes de formatar, eu preciso salvar esse arquivo, tá? Eu vou salvar com esse nome mesmo lá na pastinha do pendrive, tá?
Para salvar, eu vou dar um F12 no meu teclado aqui, tá? O F12 salvar como, ele abre a tela salvar como. Aqui ele está apontando já para a pastinha da aulas online, a turma de vocês, TCC, e ele está falando que eu vou salvar um arquivo chamado Tecnologia da Informação. Como eu já tenho lá na pasta, né? Só esse aqui eu fiz de uma outra turma, eu vou clicar em cima dele só para ele jogar o nome certinho aqui para baixo. Ele vai dizer que já existe o arquivo, porque eu estou carimbando em cima de um que já existe. Vou dar o sim. Olha lá, ele fala, quer substituir o arquivo? Sim, eu vou substituir. E vou dar o OK. Lá na parte de cima da tela aparece lá a tecnologia da informação, .docx, tracinho Word. Legal? Então, agora a gente consegue começar a formatar algumas coisas referente a fonte, tamanho e vai por aí afora, tá? Eu vou deixar na página inicial aqui, porque a gente vai usar bastante, né? Quando eu acertei as margens lá, né, para ela ficar menor aqui do lado direito, significa que dá para colocar mais texto. Quanto maior a margem, menos texto. Quanto menor a margem, né, aqui, ó, quanto menor, mais texto cabe aqui na minha folha, tá? Então, a norma da BNT, ela define, né, que a margem da direita tem que ser menor para caber mais texto, mas também ela define que a margem da esquerda é maior, porque na hora que eu for encadernar, né, for mandar para encadernar, ele vai usar aqui em torno de 1 centímetro, mais ou menos, para passar a cola, por a capa dura, fazer toda aquele parte da lombada, e aí, então eu vou perder em torno de 1 centímetro aqui, vai ficar 2, e aí vai ficar igual do outro lado que também é 2, então por isso que a gente usa 3 do lado esquerdo, porque 1 aqui, né, praticamente 1 centímetro aqui vai se perder ali para colar na lombada. Pode ver que quando você dobra ou abre um livro, né, você enxerga uma certa dobra ali na lateral do livro, que é a parte que se perde aqui de 1 centímetro para cola, para a posição ali da capa e tudo mais, tá? Então, no final das contas, acaba ficando 2 de margem para cada lado por causa desse 1 aí que a gente perde, tá? Só justificando aí o porquê que a margem da esquerda é maior. Legal? Bom, muito bem. Com o título selecionado, a gente vai começar a formatar. Eu já posso pôr negrito, por exemplo, para destacar o título, né, negrito. A fonte aqui que ele está usando é Calibri 11. Se a gente voltar lá no arquivinho, né, que eu deixei selecionado, outro arquivo da norma, ele está dizendo que deveria ser a fonte Arial ou Times New Roman, tá? Ou Arial ou Times New Roman, as duas não. E que eu poderia usar para título aqui embaixo, ó, de 12 ou 14. O tamanho da fonte, né? Por um título, 12 ou 14. Para o corpo do texto, é 12 mesmo. Então eu vou fazer assim, ó, vou adotar 14 para os meus títulos, e quando for corpo do texto eu vou usar 12. Todas as fontes ou vão ser Arial ou Times New Roman. Vamos voltar lá e vamos trocar. Só que para facilitar aqui, e eu deixar já todas as fontes iguais, né, mesma ideia, eu vou fazer por diferença. Eu vou dar um Ctrl+T vai selecionar as 28 páginas, né, ó, se a gente descer abaixo da laje aqui, ó, tá todo selecionado, todas as páginas, né, todo o texto. Lá em cima, ó, onde está a fonte, que não aparece a fonte mais agora, eu vou clicar e vou procurar aqui, ó, Arial. Se eu achar que Arial não está legal, eu ponho o Times New Roman, tá? Então pode ser uma das duas. Só que eu preciso decidir agora se vai ser Arial ou Times New Roman, né? Porque eu preciso ver o que é melhor, tá? Eu vou deixar Times New Roman só para ficar um pouco diferente, tá? E tamanho aqui eu vou colocar 12. Por que eu coloquei 12? Porque agora eu estou formatando todos os textos, depois eu venho aqui no título e ponho 14, tá? Está desalinhado o meu texto aqui do lado direito, ó, totalmente desalinhado. Então eu vou dar um Ctrl+J para alinhar o meu texto. Ó, agora ficou alinhadinho, bonitinho, dos dois lados, né? O texto que não vai até o fim, é lógico que não vai alinhar, né? Mas o que vai até o fim, ele fica alinhado, bonitinho. Então todas as minhas 20, agora eu tenho 30, tá? Porque quando eu alinhei aqui, ó, já deu 30 páginas. Nem pus imagem ainda, já estou com 30 páginas aí no meu arquivo. Agora sim, ó, vou clicar aqui no título, e ele já vai estar Times New Roman, e eu aumento para 14. Então, meu título, todos os títulos eu vou deixar a fonte um pouquinho maior e em negrito, tá? Legal? Então, se a gente analisar lá o arquivo da norma da BNT, esse arquivo anterior aqui, ó, então a gente já fez esse pedaço até aqui assim, ó. Então, tudo isso aqui já está feito lá, ó. Acabei usando o Times New Roman, 12 para corpo, né? Que ele fala aqui, ó, o corpo tem que ter 12. Corpo é tudo menos o título, tá? Qualquer parte lá no texto, menos o título. E os títulos eu estou usando 14. Eu destaquei aqui o 14 em negrito para chamar atenção. Notas de rodapé não tem ainda, então as notas de rodapé eu usaria 10. Então a gente vai para uma outra parte aqui, ó. Então esse aqui eu não tenho ainda, essas duas linhas eu não utilizei lá no meu arquivo ainda. Vai estar
vou estar usando no decorrer da sequência aí, né, conforme for fazendo. Mas eu já tenho o corpo do texto, tá aqui, ó, corpo do texto, e ele fala que eu tenho que aplicar no corpo do texto, entre linhas, tá, entre uma linha e outra, eu tenho que aplicar 1,5 à distância, tá, uma certa distância lá de 1,5, tá bom? Então é isso que eu vou voltar lá no outro arquivo e fazer essa 1,5. Para fazer isso, eu preciso vir aqui selecionar tudo, né? Posso selecionar inclusive o título, posso dar um Ctrl T para selecionar todo o meu texto e criar uma distância entre as linhas. Vai acabar gerando mais página. Quanto mais eu formato, mais página vai gerando. Na opção parágrafo aqui, ó, eu vou clicar na setinha e vou aplicar espaçamento entre linhas aqui, tá? Do lado direito. 1,5. Tem o simples, tem o 1,5 duplo, tem vários, né? Mas ele quer 1,5. Quando eu aplico 1,5 aqui, eu não preciso colocar a medida aqui no EN, tá? O EN fica vazio mesmo. 1,5 entre uma frase e outra. Vou dar OK. Deu para perceber que ele esticou, né? Deu uma distância maior. O título e aqui o subtítulo e o restante do texto já tinha uma distância, ele aumentou mais ainda. Agora eu tenho 40 páginas. Lá na parte de baixo, ó, antes tinha 28, mexi um pouco na formatação, virou 30, mexi um pouco mais, virou 40. Então, o sumário tem que ser uma das últimas coisas, por quê? Porque o texto já tem que estar totalmente formatado, definido, a quantidade de páginas, os títulos, né? No nosso caso aqui a gente só tem um título, só tem o texto mesmo aqui, nada mais, né? Eu posso deixar para a esquerda ou centralizado, aí vocês vão ter que decidir. Se for centralizado eu dou um Ctrl E, aí ele fica no centro. O título principal aqui no centro. Todos os outros aqui eu posso deixar para a esquerda mesmo, os outros que eu vou acrescentar no decorrer aí do texto, tá? Apesar de ser Rand, a gente vai fazer títulos como se eu tivesse digitado aí vários conteúdos sobre tecnologia. Apesar que é tecnologia, só que é título, o título da tecnologia, mas os textos, né, são coisas genéricas. Apesar de falar de tecnologia e também falar de Word, né? E é claro que como eu usei um número muito alto lá no Rand, o texto vai repetir em algum momento. Em alguma parte do texto aqui eu vou enxergar que tem repetição da frase, porque é justamente o que o Rand faz, né? Ele começa a repetir. Então, se a gente pegar lá o começo, deve estar escrito o vídeo e tal, né? Quer ver? Ó, vamos ver. O vídeo fornece uma maneira poderosa. Muito provável que eu vou ter esse texto de novo aqui em algum ponto do meu texto, né? O vídeo fornece, cadê? Deixa eu ver, vamos ver se a gente acha fácil, né? O vídeo fornece uma maneira poderosa. Então, ele vai começar a repetir as informações a partir de uma quantidade de páginas, né? Porque não tem tanta informação assim lá no Rand. Então, como eu tenho aqui 40 páginas, com certeza eu terei o texto repetido várias e várias vezes, tá? Então, não serve para um trabalho de TCC, serve só para fazer uma explicação dessa, né? Olha lá, o vídeo fornece uma maneira poderosa, então ele começou a repetir de novo, depois de uma quantidade de páginas, tá? Normal, o norma da MNT, você não teria essa repetição porque você estaria digitando ou pesquisando um assunto, tá? Depois, quando eu vou dar um Ctrl B aqui para ir salvando, ou posso clicar naquele disquetinho que está lá no topo da tela, lá em cima, tá? Tanto faz eu dar um Ctrl B ou clicar no disquetinho. Se eu fizer os dois, o efeito é zero, porque um já salva, né? O Ctrl B já salva. Legal? Vamos olhar aquele outro arquivo lá para ver se já tem mais alguma coisinha lá para fazer, né? Deixa eu ver. Legenda, notapé, não temos. Não coloquei bibliografia. É legal também colocar a bibliografia, né? Do tema, né? O tema que você está fazendo, né? Onde você está pesquisando e tal. E aí colocaria lá, a bibliografia tem que ficar com espaçamento simples, tá? Então lá onde você digitar a bibliografia, não poderia ter 1,5, teria que voltar lá na bibliografia e trocar a distância, tá? Eu vou simular ali com um rangezinho, tá lá no final da última página, lá no meu arquivo, eu vou lá na última página, vou escrever bibliografia, no final do texto aqui, tá? Vou dar um Enter aqui. Imagina que isso aqui é um título, tá? Bibliografia. E aí, só para simbolizar a bibliografia, eu vou fazer um rangezinho pequenininho aqui, tá? Eu estou na página 40. Então, imagine que eu fiz uma bibliografia de, sei lá, 2, 3 blocos, né? Vamos imaginar uns 4 blocos com 4 frases cada bloco. Se passar para a página 41, não tem problema, tá?
passou para a página 41, mas não tem problema. Então, partindo do princípio que esse pedaço aqui da bibliografia, né, que eu pesquisei ou digitei mesmo, né, normalmente pesquisado, né, daqui para baixo seria conteúdos que eu peguei num determinado site, por exemplo. Então, eu teria ali a bibliografia. Daqui para baixo, eu vou selecionar esse pedaço. Aqui não posso dar Ctrl T, porque é só dar desse pedaço para baixo. Então, eu vou selecionar todo para baixo. E eu tenho que voltar lá naquele lugar que eu pus um e-mail, porque como ele está pegando carona do anterior, tá? Do texto anterior, e ele está aplicando um e-mail aqui também. Então, eu vou voltar lá naquele botãozinho de parágrafo, e ele vai estar lá, um e-mail, ó, e ele quer simples aqui, tá? E o simples lá, se eu não me engano, ele falava que era de 1 centímetro, tá? Eu vou confirmar. Não, 1 é múltiplo, então é simples mesmo. Então, vou colocar simples, não tem medida também, tá? E vou dar OK. E aí ele ajunta mais o texto, fica um pouquinho mais próximo do outro. Então, se comparar o texto de cima, dá para perceber que ele está mais distante, o de baixo ele está mais junto. Então, bibliografia, você deixa o texto mais próximo. Talvez ele até tirou aquele texto que estava na página de baixo e jogou para cima. Talvez não, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Mas foi coincidência aí, ele ter jogado umas 3 linhas para baixo e eu diminuí a distância e ele trouxe o texto de volta. Legal? Então tem que seguir essas regras aí para seguir as normas da BNT, tá bom? Então, ó, espaçamento simples. Ele fala simples D1 aqui, mas não, esse D1 não tem, tá? Deixa só o simples mesmo. Deixa eu até salvar o arquivo aqui. Então eu preciso ir aplicando essas formatações, e aí vem a outra parte aqui, ó. Recuo da primeira linha do parágrafo, né? De cada parágrafo, melhor dizendo. Recuo da primeira linha dos parágrafos, ou seja, de todos os parágrafos, deve ser de 2 centímetros. É isso que a gente vai fazer lá agora, tá? Vamos voltar lá e aplicar isso. Só que vai valer agora para tudo, tá? Todo o texto. Então eu vou voltar lá e colocar um Ctrl T. Ctrl T. Eu vou deixar numa parte de cima aqui, mas vai valer para o texto inteiro, tá? Tudo. Ó, deixa aqui em cima. O título aqui, ele já está recuado, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou tirar esse recuo aqui, porque senão pode danificar. Tá? Eu dei um backspace ali para tirar. Então, ele falava parágrafo, né? Ó, de todos os parágrafos. O título não entra, então eu não posso deixar esse cara aqui selecionado, esse de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o vídeo fornece para baixo. Aí eu vou ter que vir aqui, ó, clicar e arrastar até chegar na página 40. Tá? Quando chegar na 40, eu vou lá entrar no parágrafo e vou fazer o tal do recuo. Vou dar uma olhadinha lá qual foi o recuo que ele falou, né? Não posso usar Ctrl T, tá? Até usei ali, mas o título teria problema ali. Então, depois eu coloco ele no centro de novo lá. Ali que agora eu não posso soltar o mouse, né? Eu ia fazer a contagem ali, mas tem que esperar ele passar lá a página da bibliografia. Daqui a pouquinho ele chega lá embaixo. Já deve estar na página 30 ou 30 e pouco. Então, imagina um trabalho de 400 páginas, né? Você vai ficar um tempinho ali para formatar. Só as normas da BNT em 400 páginas já dá um trabalho razoável. Pronto, chegou no final. Perfeito. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. Não preciso voltar lá em cima, mas eu vou voltar só para mostrar que o título não está selecionado, tá? Ó, o título meu não está selecionado. Depois eu volto nele e faço aquela centralizar. O mesmo botãozinho lá, de parágrafo, tá? Ele pede para aplicar primeira linha, 2 centímetros. Muito bem. Vamos lá. Primeira linha. O primeira linha, ele está aqui no item especial, tá? Então, clico aqui, ó. Primeira linha. Primeira linha está dizendo que é 1,25 aqui no caso do Word. Então, não tem padrão, né? A gente tem que formatar. Vamos apagar tudo isso aqui e colocar 2 centímetros. Então, tudo que tiver, todo bloco que tiver no meu texto, né? Só de primeira linha do bloco, de cada bloco, vai ficar recuado para dentro 2 centímetros, tá? Vamos dar OK. E aí, ó, tirou todos. Isso faz com que também o texto lá embaixo vai ser jogado para a página 41. É o caso, né? Estava 40, ele jogou para 41. Por quê? Porque ele foi recuando. Livro, tá? Todo e qualquer livro tem esse recuo de 2 centímetros, porque é o que a norma da BNT define. Então, se a gente for lá embaixo, ó, na última página lá embaixo, lá na bibliografia, apesar de ter feito aquela distância próxima, né? Porque para ficar o texto bem perto do outro, ele também aplicou. Inclusive, ele aplicou aqui na palavra bibliografia. Então, eu vou tirar também esse recuo aqui, ó. Devolver ele para a esquerda, tá?
Eu vou deixar todos os títulos para a esquerda, que é mais fácil para a gente fazer o sumário, tá? Mas, ó, até os meus títulos aqui embaixo, até a minha bibliografia acabou ficando recuada, tá? Já que ele falou lá na teoria que ele está dizendo que é todos os parágrafos, ó, linha dos parágrafos. Então, lá embaixo também. Bom, daqui para baixo começa a falar sobre tabela, gráfico, imagem. Para isso eu preciso ter essas informações no meu trabalho, né? Por uma tabelinha, por um gráfico, por uma imagem, principalmente, né? E aí sim, eu começo a formatar depois essas informações referente a esses 3 itens, tá? São 3 coisas totalmente diferentes, né? Tabela, gráfico e imagem. Porém, tem que sofrer a manutenção, né? A formatação. O que eu não fiz ainda desse monte de coisa que eu li? Notas de rodapé. Eu não fiz ainda. Por quê? Porque eu não tenho notas de rodapé, porque eu não tenho imagem, nem gráfico e nem tabela. Significando que a nota de rodapé, que vai ficar com a fonte 10, né? Tem que diminuir, a mesma fonte, Times New Roman, 10. Só que eu tenho que ter pelo menos uma imagem para fazer a anotação embaixo da imagem, falar do que é a imagem. Aí ele explica aqui embaixo, ó, aqui, ó, bem na parte de baixo aqui, se eu colocar uma figura, eu preciso dizer para o Word, né, ou para o meu trabalho, que figura é essa? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 10, né? Se é um outro arquivo, tem que dizer, explicar por uma legenda, né, que é o que a gente faz aqui, ó, uma legenda para definir o que é esse conteúdo, que gráfico é esse, né? Sobre o que esse gráfico, esse logotipo, essa figura, o que ela está se referindo. Então, esses caras aqui, que são legendas, né, que são chamados de figura ou logotipo, sei lá, o nome que você quiser dar de acordo com o produto, né, o item, eles são chamados de notas de rodapé. Aí, esses caras eu aplico o tamanho 10, tá bom? Bom, voltando lá, a gente vai verificar agora o que a gente vai começar a colocar lá no nosso arquivo, lá desde o começo da página 1, tá? Até a página 41. Quanto mais título eu conseguir colocar em cada página, melhor vai ficar meu sumário, né? Vai ficar mais interessante, vamos dizer assim. Então, agora é aplicar um título no sumário, né? Para efeito do sumário, melhor dizendo, eu tenho que aplicar um estilo. E todos os estilos que eu vou fazer aqui, então eu vou selecionar a primeira frase, o título, né, no caso, eu vou aplicar estilo título 1, tá? Ele vai mudar a cor do meu texto, né, para azul. Quando tiver a opção de fazer um título 2, que não é o caso, porque eu não tenho nenhum ainda, né? Não tem nem o título 1, que dirá o 2, aí vou ter que aplicar o título 2, tá? Então, tenho que aplicar alguns estilos nos títulos e nos subtítulos, tá? Então, tô marcando aqui que a gente está usando estilos, e o estilo que eu estou usando é o título 1, tá? Eu vou descer um pouquinho a barra de rolagem ali, e vou digitar um texto para que seja um título, né? Na página 2, 3, 4, até a página 41, e todos eles sobre informática. E eu vou aplicar título 1, tá? Todos sobre informática ou tecnologia. Eu posso escolher o bloco aqui, tá? Importante que seja na página 2, não precisa ser no começo, no meio, no fim, vai depender do meu texto, né? Conforme eu estiver digitando, um conteúdo de verdade mesmo, né? Não uma simulação como a gente está fazendo. Aí eu vou colocando os títulos de acordo com os temas, né? Desenvolvido no trabalho, e vou aplicando o título 1, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou pular aqui um bloco, por exemplo, né? E vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, ele vai empurrar o texto para baixo, eu volto, vou dar um Backspace para tirar aquele recuo de 2, né? Que foi colocado lá. Meus títulos vão ficar todos para a esquerda, tá? Todos, sem exceção. E aqui eu vou colocar nome de programa, Microsoft Word. Tá? Eu vou começar colocando os programas da Microsoft, depois da Adobe, e aí se precisar põe alguma outra frase. Seleciono e aplico o título 1, ele vai ficar azul. Então, esse pedaço que eu estou fazendo, ele vai servir para a construção do sumário, tá? Tem que fazer o maior volume possível. Quando eu colocar a imagem nesse trabalho, embaixo da imagem eu vou fazer a nota de um rodapé, ou seja, a explicação do que é a imagem, também vou aplicar um título ali. Aí o título vai ficar um pouquinho zoadinho, tá? E a gente vai ter que fazer
uma explicação ali, que é criar um título. Eu tenho aqui o título 1, o título 2, existe até o título 3, inclusive, mas não serve para a gente, nenhum deles, tá? Nenhum, nem o 2. A gente vai ter que criar um, né? A partir dessa tela aqui, ó, a gente consegue, dessa tela onde eu estou agora aqui em cima, a gente consegue criar um estilo. E esse estilo fica de acordo com a norma da BNT também. Eu tenho que aplicar, mas também tem que ser da norma. Então, se for aplicar um lá e a fonte é de determinado tamanho, eu tenho que usar a fonte, né? Então, ó, deixa eu mostrar uma coisa que não vou fazer o estilo ainda. Que fonte que esse cara aqui, ó, Microsoft Word recebeu? Do mesmo jeito que o primeiro lá também recebeu uma fonte, tá? Esse aqui, ó, tecnologia da informação. Se eu clicar, ele recebeu a fonte Calibri 16. Então, ele está fora da regra. Ah, então eu posso vir aqui, clicar, trocar a fonte para Times New Roman? Pode. Eu posso clicar aqui e trocar para 14? Pode também, só que vai dar mais trabalho. Se eu criar um estilo, eu já faço com que fique exatamente com essa ideia, né? E aí, quando eu aplicar ele, já vai ser usado no tamanho e cor e tudo mais. Ou então eu posso até aplicar, ó, esse aqui, ó, preciso selecionar, né? Ele, em cima está Calibri 16. Coloco o Times New Roman e 14. Então eu preciso corrigir. Ou eu faço isso, né, que eu acabei de fazer, troco a fonte e o tamanho para cada um deles que eu estou aplicando, ou simplesmente eu vou lá e crio um estilo com a fonte que eu desejo, né, no caso o Times New Roman 14, e vou aplicando esse cara nos objetos, tá? Nos textos. Eu vou descer mais um pouquinho aqui, ó, para a página 3. Estou na 3. Vou clicar. Estou na 3. Enter. Volta. Opa, acho que deu um Enter a mais ali. Backspace. Microsoft Excel. O nome dos programas, na prática, seria um texto que você está afim. Esse cara aqui, ó, antes de aplicar o estilo 1, né, título 1, que vai acabar ficando errado, eu vou ter que corrigir, vamos tentar criar ali um estilo. Vou abrir a setinha aqui, criar estilo. O que eu tenho que ter em mente aqui? Que eu posso dar um nome para o meu estilo, tá? Não devo chamar de título 1 e nem título 2, porque já tem, muito menos título ou subtítulo ou ênfase, sei lá, os nomes que já tem não adianta. Então eu vou colocar ABNT tracinho título. Vamos ver se ele aceita esse nome que eu estou colocando, tá? Se não aceitar, a gente altera, não tem problema. Porque aí eu vou identificar que é esse cara que eu quero, tá? Estilo 1. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Acho que eu vou deixar estilo 1 mesmo. E vou clicar no modificar aqui, ó. Vou ver se ele deixa eu alterar algumas coisinhas. Por exemplo, tamanho da fonte, tipo de fonte. Aqui ele está falando, ó, Times New Roman, é o padrão dele aí, né? 14 tem que ser, né? Porque é o que eu estou criando. A cor aqui, se eu deixar automático, vai ficar cor preta. A não ser que eu queira que fique cor preta, eu deixo automático mesmo. Se não, eu venho aqui altera a cor. Por exemplo, eu quero esse azul aqui, ó. Esse azul. Que ele é um pouquinho mais forte do que o azul que eu estou usando lá. Dá para ver aqui, ó. Ele é um pouquinho a coisa mais forte. Pode ser até que seja muito parecido. Ó, então, Times New Roman 14. Ele é um título, só que eu chamei de ABNT, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não precisa mais nada, não. Tem até o formatar aqui, mas se eu tiver que aplicar outras coisas diferentes, né? Parágrafo, tabulação, borda, aí seria um caso específico se eu for fazer alguma coisa parecida com isso, né? Borda, tabulação. No caso aqui o nosso foi só fonte mesmo, então já apliquei direto aqui, tá? Vou dar OK. Ele vai aparecer aqui, ó. Então, como eu escrevi novas ABNT, ou ABNT, né? Título, ele passou a ser o primeirão. Então, o que eu posso fazer agora? Nesse cara aqui, ó, já até entrou, né? Porque ele aplicou nele mesmo e já aplicou. Já ficou bonitão. Para ficar um pouquinho melhor, eu devo voltar naqueles dois anteriores, né? O do Word aqui, ó. Cada cor, tá? Porque ele ficou um pouquinho mais escuro o meu. Eu venho aqui e aplico. Acho que ficou quase igual, né? Aplico esse aqui, ó, tá? Como ele já está preparado com a fonte, o tamanho e a cor, ele já entra bonitão, né? Primeiro também lá, ó. Clico. Ó, ele tá título 1. Eu troco para... Acho que a cor ficou igual. Eu falei da cor, mas eu apliquei só para desencargo, né? Para ver se a cor era diferente. Agora virou uma vantagem, né?
Eu vou lá para a página seguinte, acho que é a página 4, se eu não me engano. Isso, página 4. Eu estou clicando ali aleatório, tá? Pode ser para cima ou para baixo, você vai escolher aí onde você achar mais simpático. Enter, volta, Backspace, Microsoft, Power. Essa parte tem que digitar, não tem jeito, né? Porque eu não tenho os títulos. Selecionei, agora eu já vou direto no ABNT. Aí não preciso ficar trocando a fonte, tamanho, nada disso. Já está tudo prontinho, bonitinho lá. Então, podendo criar um título é interessante, né? Para qualquer coisa que você pensar, você pode criar um título, né? Ou seja, quero aplicar numa formatação, eu já deixo tudo bonitinho, né? Eu poderia até ter clicado lá e ter criado um estilo, né? Um estilo pronto lá, para efeito desses parágrafos, distância. Aí já ia dar um pouquinho mais de trabalho, porque ia ter que programar várias coisas, mas seria possível, né? A parte ruim da história é que eu teria que ter feito lá naquele momento que eu fiz a programação, né, a formatação, e não agora, porque agora eu já tenho títulos no meio do caminho, né? Se eu fizer um Ctrl T agora vai dar problema, né? Teria que fazer por pedaço, por partes. Vou vir aqui na página 5. Voltar, Backspace, Microsoft, Publisher. Ver todos que eu puder aqui da Microsoft, tá? E aplicar o ABNT ali. Mas quando eu vou dando um Ctrl B para ir salvando. Ah, tem que fazer todas as partes? Sim, porque quero que apareça lá no meu sumário, né? Essas informações indicando de que página ela veio, né? De onde está vindo essa informação. Tem um programa chamado Microsoft. Não, Microsoft não. É da Microsoft, mas ele chama Visual Studio Code. Ele também é chamado VS Code. Vou aplicar também. Então, eu vou aplicando todas as partes. Posso fazer mais que um título numa página? Pode, depende do seu assunto aí. Se tiver mais que um título, você pode aplicar. Não tem problema não. Faltou o Outlook, né? Microsoft Outlook. Depois que criou o estilo ali, fica mais fácil, né? De ficar acertando a fonte, o tamanho e às vezes até a cor. Depende do que você fizer ali no estilo que você usar, né? Página 8 já, ó. Vai dar um pouquinho de trabalho isso aí, mesmo porque tem que ficar digitando, comprando a formatação, né, vendo o que você quer digitar. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum aqui. Outlook já foi. Faltou o Axis. Vamos lá, bonitão, Axis. Microsoft. Axis. Selecionou, clicou. Folha 9. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Vou colocar bloco de notas. Bloco. Microsoft também, mas já está dentro do Windows, né? Só para ter um título lá na página, lá no sumário. Eu costumo fazer os títulos um pouquinho mais para cima, porque se eu pôr imagem, pode ser que aconteça aí, né? De pôr uma imagem, o título estiver muito aqui embaixo, ele ir para outra página, mas não tem problema se ele for para outra página, porque o sumário já pega esse tipo de problema, tá? Ele já corrige. Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar lá. Vou pôr Microsoft Teams, já que a gente está usando aqui para transmitir a aula. Esqueci de colocar um título ali em cima. Esqueci de colocar lá em cima. Vai ter influência no resultado? Sim, vai ter influência. Ele não vai aparecer lá no sumário. Aquilo que você só digitar e não programar, não vai aparecer no sumário. Tem que voltar lá e digitar, selecionar, formatar o título ali, né? O ABNT, por exemplo, ou o título 1, depende do conceito de cada um, né? Que a pessoa for usar. Só que se for título 1, tem que trocar a fonte e o tamanho. Para depois lá no sumário corrigir o sumário, tá? Porque não é só consertar aqui, tem que consertar lá no sumário também. Vai dar um pouquinho de trabalho. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum ali. Vou olhando aqui na tela, fica mais fácil, né? Deixa eu ver. O VS Code está aqui embaixo.
Vou começar agora a colocar os programas da Adobe, né, que tem bastante também. No Photoshop. Então, se vocês nunca fizeram um sumário, vocês vão ver que essa parte é difícil. Mas fazer o sumário é 1 ou 2 minutos, né? Vai exageradamente 2 minutos. Illustrator. Porém, para preparar o arquivo, tem que fazer um monte de formatação, né? Várias. Adobe Premiere para fazer vídeo, né? Usei ontem também, inclusive. Fazer umas edições lá. Adobe Dreamweaver. Isso aqui é para fazer site. Adobe, tá certo? Acho que estava escrito errado. Página que eu tô? 14, vamos para 15. Adobe, Illustrator já pôs. Animate. Vai dar um pouquinho de trabalho aí, mas vai ser, vocês vão ver que fica show de bola. Adobe Fireworks. Adobe o que mais que eu esqueci? Se eu esqueci algum ali. Animate apoio. Adobe Music. Muito bem. Adobe. Adobe PhoneGap. PhoneGap, não FI, né? FU. Aí o PhoneGap ele tem dois tipos, tá? Tem o desktop, que é aquele que apareceu ali na telinha, e tem o mobile, que é para celular. Aí instala no celular, é claro. PhoneGap mobile. Mobile. Deixa eu ver. Acho que eu tô na página 21 agora, é isso? 21. Tô na metade do caminho. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Adobe XD, muito bem. Deixa eu pôr lá, tava esquecendo. Adobe XD. Ou XD, né? Como alguns falam. Bom, vou pegar esse aqui, ó, Scratch Desktop, Scratch. Tá, programação, Desktop. Um acento ali. Ó, quando acontece esse tipo de coisa aqui, ó, linha vermelha embaixo da palavra, devo corrigir. Por quê? Apesar de estar escrito em inglês, possivelmente ele pode estar falando aí que eu escrevi errado, né? E eu não escrevi errado, eu escrevi certo. Ó. Vamos ver aqui. Scratch, com CH no final. Vamos ver. CH no final, tá certinho. Quando acontecer isso aqui, mouse direito na palavra, verifica se as sugestões servem. Não servindo, clique em adicionar ao dicionário, para tirar o risco vermelho, tá?
se possível antes de aplicar o estilo, tá? Não tem nada a ver fazer depois, mas é melhor fazer antes. Página seguinte é 23. Vou colocar Arduino, da parte de robótica. Por um Arduino Uno, já que é o mais conhecido. Ficou risquinho azul. Vamos ver por que ele está reclamando aí do risco azul. Talvez porque o Uno aqui ficou maiúsculo. Vamos ver. Exatamente. Ele não gostou muito de eu colocar o Uno maiúsculo. Ele põe 2 riscos azul embaixo. Por coincidência, a minha letra é azul também, mas é coincidência, tá? Ficou? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algo. Aqui já foi tudo. Vou por aqui esse aqui. VirtualBox. VirtualBox. HD clone. Eu estou partindo para a parte de hardware, né? HD clone é hardware, não é informática. Ficou vermelho. Vamos ver por que já. Vou fazer o contrário. Agora eu coloquei. Talvez separando. Na verdade é junto, mas separando já parei de reclamar. Quando junto aqui, ele reclama, porque é 2 palavras, né? É uma sigla e mais uma palavra em inglês, lá por cima, né? E aí ele não entende. Então podemos separar para ele entender. Descer mais um pouco. Opa, peraí. Eu pulei a página 26. Vamos voltar aqui. O que mais que eu vou pôr? Já foi. Visual G. Aproveitando, colocando o nome dos programas, né? Se ficar vermelhinho, a gente também... ficou vermelho. A gente vai ter que corrigir também. Esse caso aqui, Visual G, o G é maiúsculo mesmo, tá? Então eu ponho o mouse à direita. Ele até fala que tem que ser minúsculo, mas eu quero adicionar o dicionário. Quero o G maiúsculo mesmo. Para lá no sumário aparecer maiúsculo mesmo. 7. Esse aqui, ó, Cisco Packet Tracer. Programação também. De rede, né? Cisco. Vermelho nos dois. Como está em inglês, né, ele vai ficar vermelho mesmo, porque o meu Word é português. Então, mouse à direita, adicionar, mouse à direita, adicionar o dicionário, tá? Aí ele para de reclamar. Se estiver errado, não adiciona não, né? Só se estiver certo. NT. Muito bem. Ver se tem mais alguma coisa escondida aqui para a gente colocar. Vou pôr aqui calendário. Calendário. Eu estou pegando na lateral lá, tudo que está digitado na lateral. Acho que aí a gente vai chegar lá no final. O Arduino já está lá. Ndesk. Calculadora. Eu esqueci da calculadora. Vou colocar aqui MS Paint. Ver se ele vai reclamar. Reclamou, tinha certeza. MS é Microsoft, tá? Então eu posso escrever assim. Microsoft Paint. Aí ele não reclama. Deixa eu ver. Não reclama. Selecionou. Aplica a norma. BNT lá. Estamos chegando quase no finalzinho, tá?
Dá um pouquinho de trabalho aí, vocês já perceberam, né? Imagina 500 páginas, 400 páginas, né? Aí é um trabalho gigantesco. Por isso que tem que criar lá um estilo, né? Para cada parte e tal. Aí você só vai aplicando o estilo. Não precisa ficar digitando, procurando, formatando manualmente. Faz só com o botãozinho. WordPad. Também da Microsoft. Deixa eu ver se tem mais algum programa escondido ali. Tem bastante. O Easy PHP. HP. Vamos ver se ele vai reclamar. Tenho certeza. Talvez se a gente separar ele não reclama não. Vamos ver. Não, pior que reclamou. Vamos deixar junto mesmo. Vamos adicionar o dicionário. Separou, reclamou, melhor deixar junto e adicionar o dicionário, tá? Ó, estamos chegando na 33, quase uma das últimas páginas. Vamos buscar mais uma palavrinha lá. Foi norma do MNT aquela hora, né? Fotos. Google Chrome, vamos para os navegadores então. Os navegadores. Esse não deve reclamar, não. Não é que é um nome estranho, mas não reclama, né? Vou pôr os navegadores então. A gente já põe todos os navegadores que dá para pôr aqui. Mozilla Firefox. Mozilla é a empresa, Firefox é o programa, tá? Opera. O Opera da Opera mesmo, mas vai ficar estranho escrever Opera. Então deixar só qual mais que a gente vai colocar, vamos ver. Vamos por o Edge, Microsoft Edge. Microsoft Edge, que é o navegador de internet também, que é esse que está aqui embaixo. Então, vamos aplicar lá. E vamos pôr aquele Internet Explorer também. Já que não se usa mais. Explorer. Também Microsoft, né? Vamos ver se tem mais algum. Ah, faltou o Safari, né? Safari da Apple. 2L, não, 2P, L, Safari. Reclamou? Não reclamou. Achei que ia reclamar. Funcionou. Tá chegando no fim, tá chegando. Chegando. A gente vai começar por imagem. Acho que vai dar tempo a gente começar por imagem. Faltam umas 3 páginas mais ou menos. Vou colocar esportes. Já são aplicativos, né? E vem instalado no Windows mesmo. Tem o clima, que eu vi, dei uma olhadinha lá, tinha o item clima, que já também veio instalado. Uma das últimas páginas. Ndesk. Acho que Ndesk ele vai reclamar. Imaginei.
Vamos separar para ver se ele não reclama. Não, se não reclama, então adicionar. Apesar que o nome do programa a gente não deve separar, né? E a última folhinha, deixa eu ver como que eu vou fazer. Ah, já tem a bibliografia aqui, ó. Não vou nem precisar digitar. Vou selecionar a bibliografia e já vou aplicar o estilo lá, né? Estilo ABNT. Bom, com isso eu fiz pelo menos 42, são 42 páginas, né? De conteúdo aí, né? A última página, ela tá meio vazia, tem espaço. Mas, quando eu colocar a imagem, qualquer página para cima que eu colocar a imagem, vai empurrar o conteúdo lá para baixo, tá? Vai empurrar a 42 para 43. Como o meu sumário ele vai ser na página 1, e a minha página 1 está com texto, eu vou fazer um comandinho aqui, ó. Vou clicar à esquerda da minha palavra, tecnologia da informação, vou dar um inserir, quebra de página. Eu vou jogar esse texto que está na página 1 lá para a página 2, tá? E a 1 vai ficar vazia. E aqui na 1 que vai ter o tal do sumário. Não precisa escrever sumário para fazer o sumário, tá? Só para identificar que aqui em cima vai ser nosso sumário. Muito bem. Já dá para fazer uma prévia do sumário, apesar de depois eu vou ter que atualizar o sumário. Por quê? Porque eu vou colocar mais coisas, mais imagens, né? Que é a minha próxima etapa. E vou aplicar a nota de rodapé lá com o tamanho 10, né? Na nota de rodapé, que está escrito lá na norma da BNT, né? Então a gente não fez esse pedacinho aqui, ó. E para isso eu preciso dar pelo menos imagem, tá? Uma ou mais imagem. Se for tabela, se for gráfico, a mesma coisa. Vou ter nota de rodapé lá. E aí eu tenho que acertar o sumário depois. Então, eu vou fazer um sumário básico aqui, errado por enquanto, tá? Depois a gente volta nele e corrige esse sumário, tá? Para isso, eu preciso procurar onde está o botão sumário. O botão sumário, então, estou aqui na página 1, tá? Essa palavra sumário aqui depois ela vai sumir, porque já entra a palavra sumário. Posso até deletar ela agora se quiser, né? Já que eu já vou fazer um pedaço do sumário, eu deleto ela e fico aqui, ó, posicionado na linha 1 mesmo, tá? Então, o sumário vai ser daqui para baixo. Na guia referências, eu vou usar esse botão aqui, ó, sumário, tá lá no cantinho lado esquerdo, tá? E vou usar o modelo 1 mesmo, acho que é o mais indicado, ó, sumário automático 1, tá? 1 e o 2 pode ser usado. O manual eu não uso nunca, tá? Porque ele fica meio zoadinho. 1 aqui acho que é o ideal, então vou clicar no 1. O que ele disse aqui? Ele está reclamando alguma coisa dos meus estilos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Como criar um sumário, comece aplicando o estilo, título da galeria. Não sei o que quer dizer aqui, mas ele está reclamando que, a princípio, aí eu não tenho o tal do sumário para começar a fazer o sumário. Apesar de ele mesmo colocou aqui, ó, ele criou o sumário, né? Ele está questionando alguma coisa a ver com o primeiro item que eu fiz ali, o estilo. Talvez ele não gostou muito, talvez, né? Ele não gostou muito desses estilos que eu apliquei aqui, ó. Esse estilo que eu fiz lá na primeira, né? O meu estilo aqui, ó. Talvez ele queria que eu colocasse uma cópia desse cara aqui lá no meu estilo, aquele que eu criei, tá? Se for verdade isso, a gente vai ter que dar uma mexidinha lá no estilo, nesse aqui que a gente criou, ou tentar partir de um estilo pronto, né? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Aplicar o estilo. Para digitar rapidamente, tal. Até ele só está explicando, né? A gente foi no criar estilo, né? Esse estilo que está aqui, pronto, que a gente usou, pode ser que ele não entendeu que é um estilo para utilizar no sumário, tá? Se for verdade, a gente vai ter que dar uma modificada nele, mexer, né? Para deixar ele o mais parecido possível com o estilo 1 ou 2, né? O 1 acho que é mais indicado. Vou clicar no modificar aqui, para ver se tem alguma coisa que está aqui que não está no normal, né? no título 1 e 2. Deve ser esse cara aqui, ó, estilo baseado em, deixa eu confirmar se é verdade. Eu vou usar um que ele aceita, né, de boa, que é o título 1, modificar. Aqui está falando que está baseado no normal, não sei.
Agora deu uma dúvida, que pintou uma dúvida, né? Eu poderia também fazer o seguinte, pegar o 1 dele aqui, né? O título 1, que é o que a gente não usou, e colocar aqui a fonte Times New Roman e 14. E aí, beleza, eu aplico o estilo dele. Talvez eu vou fazer isso no final das contas aqui. Então, em vez de eu criar um estilo, eu altero o meu estilo, tá? Para que esse cara passe a ser o meu estilo, no final das contas. Mas se for verdade isso, eu vou ter que ir lá nas palavrinhas, todas as palavrinhas que eu coloquei ABNT, eu vou ter que alterar. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte, fazer um teste, né? Então, troquei a fonte aqui, ele já aceita o estilo título aqui com a fonte certa, ó, 14 e Times New Roman, tá? No título 1 mesmo, eu alterei ele. Vou fazer um testezinho pequenininho, vou ali no sumário, dentro, né, sumário, vou clicar no atualizar sumário. Não, ele está reclamando mesmo que meu sumário aí não está lá. Agora deu. Ele reclamou, mas fez. Então, a primeira aqui apareceu, página 2, o resto não apareceu, porque muito provável que eu vou ter que fazer o seguinte, pegar o meu título 1 que eu fiz ele bonitão agora, e aplicar lá nos outros, porque o primeiro aqui deu certo, porque eu já apliquei nele, né? Eu vou fazer mais um testezinho aqui, ó. No segundo aqui, ele não entendeu que é um estilo. Como eu sei que é verdade? Se você olhar o da primeira linha aqui, ó, quando você encosta o mouse perto da palavra, de tecnologia da informação, inclusive está com um errinho aqui de distância de parágrafo. Vou ter que consertar essa distância aqui, ó. Mas eu tenho que fazer isso lá no estilo, tá? Agora sim, ó, tá mais distante aqui, ó. Tem que mexer isso lá no estilo, criar uma distância no parágrafo, tá? O título 1 mesmo, tá? Ó, aparece um triângulo aqui, ó. Todos que não têm o triângulo, ele não aceitou como sendo um estilo válido para sumário, tá? Que é o caso desse primeiro aqui, ó. Se eu usar esse primeiro, ele tira a seta lá, ó. A seta desaparece. O que eu posso fazer aqui? Pegar um que está errado, esse aqui, por exemplo, né? Porque aí eu já testo se vai funcionar a distância, a setinha e o sumário, né? Fazer tudo. Então, ó, eu vou aplicar, né? Vou tentar alterar esse, tá? Em último caso, eu vou usar o título 1 mesmo, só que eu preciso mexer lá no parágrafo, né? Então, o jeito eu vou ter que alterar. Mouse à direita no que eu fiz, a BNT, e vamos modificar. Vamos ver o que a gente consegue acrescentar aqui, tá? Para ele virar um carinha aí de verdade, né? Eu posso fazer assim, ó, falar para ele que se baseie no título 1. Né? Falo para ele assim, ó, eu vou fazer esse aqui com essa fonte, esse tamanho, essa cor, mas traga a referência do título 1, tá? O título 1 aqui ele está dizendo que tem distância entre a linha aqui, mas ele não aplicou lá na primeira. Precisamos dar uma olhadinha nesse modelo aí, nesse que ele fez. Vou olhar direto aqui, ó, formatar, parágrafo, e ele está entre linha aqui, ó, tá certinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode mexer aqui, tá? Ok. Ó lá, agora apareceu a setinha, tá? Antes não tinha a tal da setinha aqui, ó. Vamos fazer um testezinho. Vamos ver se esse Microsoft Word entra lá no sumário. Se entrar, beleza. Tô no caminho. Atualizar. Aí ele fala assim, ó. Quando eu clico no botão atualizar, ele fala eu vou ter que fazer isso lá no futuro também, mais pra frente, tá? A aula que vem. Mas já estou mostrando agora para ficar mais fácil. Ele fala se eu quero atualizar apenas o número da página ou o índice inteiro. O índice inteiro, né? Porque eu quero atualizar todos. Ok. Aí, agora entrou todos. Perfeito. Agora ele entendeu que aqueles caras lá que eu apliquei são válidos, né? Porque eu alterei, eu modifiquei, tá? Fui lá e modifiquei o título 1. Agora tanto faz. Opa, eu não posso encostar, que senão ele aplica aqui. Agora tanto faz eu usar aqui embaixo, tá? Opa, ele acabou gerando uma página 2 aí, né? Então meu título aqui foi para a página 3, é isso? É isso mesmo. Então, tanto faz eu aplicar agora o título 1, tá? Que eu usei o título 1 no primeiro. Ou, deixa eu pegar um outro aqui. Ou usar o ABNT título, tá? Porque os dois agora estão com o mesmo, eu alterei os dois.
Um estava esquisito e o outro estava legalzinho, né? O esquisito eu arrumei e o legalzinho eu deixei um pouquinho melhorzinho ainda. Na verdade eu peguei a carona, né? Desse novo que eu criei. Peguei a carona desse título 1. Eu poderia ter usado o título 1, modificar tal, mas eu quis fazer um lá só para testar mesmo. E aí ele entendeu que todos os meus títulos agora tem o triângulo amarelo, o triângulo cinza ali do lado esquerdo. Portanto, eles são caras válidos para sumário. Por isso que lá no sumário ficou uma página e meia, tá? Eu achei que ia ficar menor. Uma página e meia lá. Ó, meu sumário agora ficou bonitão. O que, que ele identifica? Os títulos onde eles estão, quais são as páginas correspondentes e ainda coloca esse monte de bolinha aqui de acordo com o tamanho da minha frase. Quanto maior a frase, menos bolinha. Quanto menor a frase, mais bolinha, tá? Então ele padroniza a quantidade de bolinhas de acordo com o tamanho da página. E ele, página não, né? De acordo com o tamanho da frase. E ele ainda põe aqui todos os números das páginas que eu já fiz título, tá? Inclusive, quando eu apliquei o sumário, fiz o tal do sumário aqui, agora ajustei ele, apesar de não estar pronto ainda, porque tem as partes das imagens, das legendas e tudo mais. Ele já ajustou também, dizendo que a minha bibliografia foi parar lá na página 44. E deve ser verdade, ó. Bibliografia 44. Vamos dar uma conferida lá para ver se é verdade. Se for verdade, está perfeito nosso sumário aí. Cadê a bibliografia? Página 44. Olhando aqui embaixo, ó. Estou na 44 e tenho 44 páginas. E minha bibliografia está na 44. Então, tem um pouquinho de trabalho aí, né? O sumário, para ajustar do que para fazer. Para fazer foi só aquilo lá mesmo, né? Escolher o automático e tive que só atualizar por causa do erro ali, o erro que eu cometi na hora de criar Mas foi bom fazer o ABNT título 1 ali errado para mostrar que é possível modificar, caso errou, né? Em caso de erro, e que poderia ter alterado o título 1 mesmo, tá? Título 2 eu não mexi, porque eu não fiz título 2. Então, vou fazer agora um item título 2. Aí eu vou ter que vir aqui e ajustar o sumário, tá? Eu vou escolher, sei lá, vou escolher o Excel, tá na página 5. Então, lá na página 5, se o meu mouse deixar descer aqui, né? Ele está pensando na vida aqui. Página 5. Como que eu faço um título 2? Eu vou lá no final da palavra Microsoft Excel, dou Enter e vou escrever assim, planilha eletrônica de cálculo. Acho que tem acento, vamos ver se ele vai reclamar. Não reclamou. Tenho certeza que cálculo não tem acento? Deixa eu ver. Não reclamou também. Com, sem acento, ele não reclamou. Muito bem. Esse cara aqui, ó, ele não está no título 2. Ele está no ABNT. Dá para ver lá em cima. Ó, porque como eu dei Enter aqui, ele jogou para baixo a ABNT. Fez a primeira coisa. Eu vou ter que fazer 2 aqui, ó, título 2. Quando eu faço título 2, ele fica um pouquinho menor, né? A opção. Ele não fica com a fonte certa, mas tem o tal do triângulo. Então, pelo menos, ele vai entrar lá no sumário, né? Mas ele está com a fonte errada aqui, ó. A fonte deveria ser 12 ou 14. Vamos ver o que é melhor. 12, pode ser 12, mas tem que ser Times New Roman. Então, esse caso aqui eu posso acertar, como é um cara só, eu acerto aqui mesmo. Não preciso entrar lá no estilo, né? E alterar, tal, né? Porque caso quiser mexer depois com o título 2, com o modelo dele interno, né? O que é real, vamos dizer assim, o que já vem no Word, eu vou ter que voltar lá e alterar de novo. Então, esse aqui eu não vou alterar, não. Se eu voltar lá no sumário, então eu estou na página 5. Se eu voltar lá no sumário, vocês vão ver que esse cara aqui, ó, não apareceu. Ele teria que aparecer aqui. Para aparecer aqui, para ele entrar aqui embaixo da palavra Microsoft Excel, eu clico dentro do sumário, atualizar sumário, tem que clicar nesse cara aqui, ó, atualizar o índice inteiro. Sempre de baixo, tá? De preferência. Dou OK, e aí aparece aqui, ó, planilha eletrônica de cálculo, página 5. Ele dá um desloque aqui, ó, dá um pequeno deslocamento, né? Para provar que esse cara aqui é um título 2, tá? Então, título 2 desloca, título 3 desloca mais ainda, tá? Agora que a gente ficou mexendo lá, apareceu o título 3 que não estava aparecendo, tá? Então, eu poderia ter título, subtítulo e subtítulo, 3. Aí eu aplico o terceiro. Vou voltar lá e fazer o terceiro. E ele vai colocando o número da página aqui, tá? Conforme eu vou trabalhando, ele vai pôr o nome da página. E ele vai empurrando o conteúdo para baixo, se
for o caso, né? Vamos pegar a página 5 aqui. Fazer um título 3 agora, tá? Só para complicar um pouquinho. Ó, esse cara aqui que eu acabei de olhar agora, ele não aplicou aquela distância, tá? Ó, pode ver que ele está muito grudado na palavra quando e está longe do Microsoft Excel. Então eu vou lá no parágrafo, manualmente, né? E aplico um e-mail. Tem que aplicar esse um e-mail, tá? Ou eu faço direto no título, ou eu faço aqui na tela, tá? Aí você vai ter que escolher se você achar mais simpático. Vou fazer o 3 agora, tá? Bom, então eu tenho Microsoft Excel, planilha eletrônica de cálculo. Vamos dizer que eu vou fazer umas funções. Então, vou escrever aqui. Funções. Vou colocar FX. K como título 3. Vou selecionar e vou aplicar o título 3. Muito bem. Título 3 fica lá 12, tamanho da fonte, calibre. Eu vou colocar time new home e vou colocar 10. Não, 10 não. 10 ficou muito feio. 11. Deixa eu ver, esse aqui tinha ficado 12, né? E já tinha distância. O que eu vou dar uma conferida agora é se os 3 estão certinho lá no caso da distância, tá? O último acho que não tá. Vamos ver. Parágrafo, entre linhas, 1,5. Preciso criar uma distância entre eles. Agora sim, arrumou. Beleza. Faço no estilo ou faço separado, tá? O que eu posso fazer também, eu acho que dá para fazer aqui, ó, dar um tab e 2 tabs. Se eu quiser deixar eles assim, ó, desse jeito, tá? Meio que distante um do outro ali. Título 1, 2 e 3, tá? Importante, mais importante do que dar esses tabs aqui, né? Jogar ele para a direita e esse aqui 2 vezes para a direita. O mais importante é aplicar o título lá, né? 1, 2 e 3. Vamos voltar lá e acertar a fonte, que o tamanho, se for o caso, tá? Se o título, os estilos estiverem já modificados, né? Quando eu resolver usar esse Word para TCC, o ideal é já fazer aquela mudança interna, tá? Porque aí depois, quando você for aplicar, não precisa ficar alterando lá a fonte, nada disso, tá? Porque na prática dá muito trabalho ficar fazendo manual. Ó, não apareceu aquele funções FX aqui. Clico dentro do sumário, atualizar o sumário, atualizar o índice inteiro, ok. E aí aparece. Como eu indentei lá, né? Separei ele, aqui já vem indentado, ele já vem um distante do outro, tá? Então por isso que eu indentei lá, deixei um tabzinho lá e 2 tabs no de baixo, só para ele ficar com a mesma proporção, a mesma ideia, tá? Então tudo que eu acrescentar no meio do caminho aí como título, né? Ou título 1, 2 ou 3, eu tenho que voltar aqui, atualizar o sumário índice inteiro, tá? Precisa lembrar disso. Colocou a imagem também, né? Porque as imagens vai acabar bagunçando, tá? Vamos colocar uma imagem aí, escolher uma página para colocar uma imagem, tá? Só para ficar um pouquinho mais zoado, tá? Então, se eu tiver que trabalhar com esses caras na prática, né? Eu devo entrar no título 2 aqui, modificar, verificar qual é a fonte, qual é o tamanho, o que eu desejo, né, desse cara. Se for fonte, tamanho e cor, é aqui em cima. Se for alguma coisa a mais que eu queira mexer, aí é aqui no formatar, porque eu tenho ali fonte, parágrafo, tabulação, e normalmente fonte e parágrafo já resolve o problema, né? No caso, o título 1, 2 e o 3, tá? Eu acerto os 3 aqui, e aí eu aplico. Eu não preciso criar um cara novo para cada coisa, tá? Eu altero o que já tem mesmo, né? Legal? Então, se for fazer for usar isso na prática, é melhor alterar, dá menos trabalho. É bom criar um quando você quer fazer alguma coisa que não tem, não existe ali, né, nos estilos. Por exemplo, colocar aquele da parte de baixo que eu coloquei entre o texto, um texto e outro aqui, né? Todos os textos, né, todos os parágrafos, melhor dizendo, com e-mail aqui, ó. Então já aplico. Ou então com esse 2 aqui, ó. Eu faço um estilo só, já aplico as duas coisas, a distância e o parágrafo de 2 centímetros, né? Posso criar um cara novo só para isso, para efeito da norma da BNT, mas só para criar a distância entre os textos e o parágrafo aqui, tá? Na prática, eu acho que é mais indicado do que ficar tentando criar um aqui para algo que já existe. Modifica o algo que já existe é melhor. Vamos descer a página 5? Não, vamos para 6. Formar imagem. Opa, passou? Passou. Ó, eu vou clicar aqui, ó, depois do bloco aqui, né, do PowerPoint, logo abaixo, vou dar um Enter,
Vou dar backspace para tirar aquele distância do parágrafo. Inserir imagem. Eu vou pegar uma imagem aqui da minha pastinha mesmo, tá? Para ir mais rápido o processo. Que aí eu vou fazer legenda e tal. Na internet já vem com legenda, na maior parte das vezes, né? Você pega, não todas as imagens, mas algumas imagens você pega na internet, ela já vem com uma legendinha embaixo, tá? Só que ela vem uma legendinha meio zoadinha, você tem que dar uma ajeitadinha nela. Às vezes ela vem meio desconfigurada, vem com aquelas risquinhos vermelhos e tal. Você tem que corrigir também, né? Fazer a ortografia também, né? Depende bastante de qual é o título, né? Qual imagem que você pesquisa. Legal? Aqui eu vou usar uma aleatória aí, uma qualquer, que vai ficar fácil, tá? Então eu vou pegar aqui a aulas online, SE190, eu acho que eu devo ter no PowerPoint mesmo, aproveitar que eu estou ali com... Hoje não tem não, achei que eu tivesse uma imagem no PowerPoint. Vamos voltar uma então. Vamos ver no Windows. Eu tenho 3 imagens aqui, mas elas não servem. 3 não, 4. Deixa eu pegar de uma outra pasta aqui. Vou pegar dessa turma aqui. PowerPoint. Não, eles não estão no PowerPoint ainda. Vou pegar no Photoshop. Vou escolher uma imagem de preferência grande, tá? Que vai acabar atrapalhando minha formatação. E aí eu vou ter que acertar lá o sumário. Formatação no sentido do meu texto, né? Vai ser empurrado para baixo e tal. Vou escolher uma grandona aqui. Eu tenho certeza que algumas dessas aqui elas vão mais danificar do que qualquer outra coisa, tá? Eu vou escolher essa imagem aqui, ó. Montagem Gramado. Legal. Ela veio aí bem grande. Ela veio tão grande que empurrou o conteúdo para baixo, né? A página, ela não coube nem na página onde ela estava. Ela deveria estar aqui em cima, logo abaixo desse bloco. O que eu vou fazer? Vou dar uma diminuída nela um pouquinho, para ela subir. Aí ela já se ajustou ali. E o resto do texto ele mandou para baixo. Essa imagem aqui, para fazer uma legendinha aqui embaixo, talvez não vai dar. Vamos ver se a gente consegue clicar na própria imagem, na mouse à direita, né? Inserir legenda. E aí eu coloco aqui, ó. Essa figura 1 é porque ela é uma figura 1, tá? É a primeira figura do meu arquivo aí. Eu posso chamar de, sei lá, foto, montagem da família. Aí ela vai ser, é uma figura mesmo, ela vai ficar embaixo do item selecionado. Então, essa parte que eu não vou mexer basicamente nada, né? Eu já escrevi. Ela é uma figura 1. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui 2 pontinhos, né? Para ficar mais bonitinho. Ela ficou meio itálica aqui a fonte. Se na parte de fora der para alterar, eu altero ela pela normal. Porque ela está meio itálica. Dou OK. Aí o fato dela ter entrado com a legenda, ela ficou um pouquinho maior, porque a legenda, entre aspas, faz parte da imagem, né? O que eu tenho que fazer? Clicar e diminuir de novo. Até ela subir. Legal? Então esse pedaço aqui de baixo, ele meio que incorpora a imagem, faz parte da imagem. Esse cara aqui eu tenho que selecionar, né? Ele já deve estar, a família ficou com um erro ali de ortografia, a gente vai corrigir. Lá ele falava que era notas explicativas, né? Lá na norma da BNT, ó. Notas de rodapé, né? 10 da fonte e a distância, ele falava que era simples, né? Tá aqui, ó, espaçamento simples, tá? Não, a bibliografia é simples. Esse aqui eu vou deixar simples também. Então, vou fazer o seguinte, vou entrar lá no parágrafo, vou colocar, já está simples, melhor ainda, ó. Já está simples, não precisa nem mexer. Vou colocar Times New Roman e o tamanho 10. Legal? Aí, se eu quiser dar um destaque, põe negrito, né? Ela está itálica aqui, ó. A palavra família ficou em erro de ortografia, mouse à direita, vamos por acento. Esse aqui não é adicionar ao dicionário, é trocar mesmo, tá? Ela está itálica, essa palavra aqui, ó, essa frase. Eu posso vir aqui e tirar o itálico, deixar ela normal. Legal? E aí ela passa a ser um texto explicativo. Posso também fazer o seguinte, se eu quiser, né? Clicar nela, na imagem não, tá? No texto aqui embaixo. E eu aplico lá um título simples, tá? Um básico ali. Um bem basiquinho.
pode acontecer dele fazer a mesma coisa que fez, descer, tá? Bom, agora tanto faz, tá? Eu posso escolher um aí, que eu achar simpático, né? Porque eles já estão todos, a maioria modificado. Aqui ele não está com tamanho 10. Vou diminuir para 10. 10. Então eu apliquei um título lá e acertei o tamanho. Também está zoado de novo. Vamos puxar para ele subir. Aí, quero só o texto aqui desceu. Aí. Não vai ter jeito não. Que ele ficar brincando aqui para lá e para cá, né? Vamos ver se a gente cria uma distância ali. A gente vai salvar. Opa, não era simples, né? Acho que o e-mail acho que é mais indicado aqui, nesse caso aqui. Ele está bem emendando aqui na imagem. Ele foi para baixo, tem que dar um ajuste aqui, ó. Pequeno ajuste para ele subir. Aí, o que eu posso fazer é pegar esse título, esse texto aqui, ó, fazer uma quebra, mandar ele para a página de baixo, inserir quebra de página. Ele vai para a página de baixo e pronto, a imagem fica isolada ali, separada sem PT. Esse título aqui, ó, esse figura 1, tal, como foi aplicado um título, tem que ir lá no sumário, clicar dentro do sumário, atualizar o sumário, atualizar o índice inteiro. Aí aparece aqui, ó, figura 1, foto e montagem da família, página 6. Legal? Então, tudo que eu acrescentar, eu preciso atualizar o sumário, porque senão o sumário fica desatualizado. Tem que lembrar isso, né? E atualizando. Legal? Bom, vou parar por aqui. Eu acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa, tá? Ficou bem legal. Se o vídeo der tudo certo lá, baixar bonitinho, ficar tudo certinho, tá? Já deu para fazer uma quantidade de coisas aí interessante. Aí a gente pega o vídeo e coloca lá no canal no YouTube, e aí quem quiser depois assiste lá pelo link, né? Se for o caso, eu peço, você me pede um link, se não souber, ou se não tiver inscrito no canal, se inscreve lá, porque tem bastante vídeo, já andei subindo mais, fim de semana aí. Vou parar a gravação, tá? E aí quem quiser assiste lá depois o vídeo, dá uns likes lá, compartilha, faz tudo que tem direito lá, né? Se inscreve no canal. Eu vou estar subindo lá. Deixa eu baixar aqui. Essa da norma do MNT eu estou fechando, tá? Porque a gente leu passo a passo de todos os itens da formatação, né? Todas mesmo. Daqui para baixo é praticamente a mesma coisa, né? Você pôr tabela, gráfico e tal. A formatação é a mesma. Então eu vou fechar. Esse aqui eu não vou salvar. Aquele anterior eu já salvei, né? E vou desligar a gravação aqui para a gente parar a nossa gravação aqui.